fazer a subida? Nós vamos fazer a subida, tá? Agora, como eu deixo grande? Certo, onde? Fala pra mim, não quer que você passa? Onde que eu fico grande? Primeiro, põe mudo lá. Então tá, joia. Então agora vamos lá. Muito bem, então vamos iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje. Agora então vamos acalmando os nossos pensamentos, vamos ficando mais tranquilos, mais serenos, vamos agradecendo aos nossos mentores por podermos estar aqui para mais esta aula e vamos nos ligando a eles. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambiente, aos índios de Itaporã e Bogotá, Princesa Isabel e os negros, a Samiria e os filhos do deserto, que deem mais um repasse em cada casa, em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis Edgar Amon, o Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilário de Montenegro, Emmanuel, Azim, e todas as que trabalham em nome do Cristo. Nós Fortalecei-nos de amparai. Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando um cerco protetor em todo e entorno dessas casas. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta Mãe do Amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus e que possamos ser instrumentos de sua luz, de sua paz e do seu amor. Com a prece, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa aula a todos. Então, vamos lá. Gente, vamos então passar a lição para a próxima aula. No livrinho, na página... Essa é a lição para a aula 7, página 16 do livro. Ler diariamente a lição 3, Privilégios Cristãos da Agenda Cristã. Então, nós vamos na apostila, tá? Então, vamos ver aqui, Agenda Cristã, Privilégios Cristãos. Está na página 2 da apostila. Todo mundo achou?
Ok? Você lê? Então, vamos lá. Privilégios cristãos. Manter a suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar os lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando os outros desesperam. Penetrar o templo do silêncio, em meio do vozerio. Guardar a fé, acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer, aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Ajudar em segredo. Semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das causas e das coisas. Santificar o mal. Amparar com sinceridade os que erram. Perdoar quantas vezes for necessário. Superar os obstáculos. Conservar a jovialidade e a doçura. Sustentar o bom ânimo, enganos do mundo, antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até o fim. Bom, então, a gente percebe privilégios cristãos, né? Isso que são, na verdade, atitudes que nós devemos ter, certo? Que vai nos privilegiar para a nossa evolução, para o nosso, digamos assim, para nos tornarmos, né, verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus, e, ao mesmo tempo, nos privilegiar em nossa evolução espiritual e fazendo com que essas atitudes nos tragam também muita paz, muito equilíbrio. E, então, ele é considerado os privilégios cristãos. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Bom, então, continuando aqui no livro, na lição para a aula 7, e tem 2. Anotar e comentar o parágrafo que mais o tocou. Então, era daquela mesma forma que vocês estavam fazendo, tá? A frase que mais o tocou. 3. Meditar e responder posicionando-se. Como você mantém sua fidelidade a Deus? Então, você vai refletir, como que eu mantenho a minha fidelidade a Deus, tá? O que você faz para conquistar a si mesmo? Já consegue renunciar em benefício dos outros? Você já consegue amar sem exigir nada em troca? Então, pessoal, esses itens A, B, C e D é para vocês responderem todos eles, tá bom? 4. Vivência da semana. Semana para vivenciar atitudes cristãs, relacionando-as. O que seria a vivência da semana? Agora, pessoal, praticamente nas próximas lições, vocês vão ter essas vivências da semana, certo? O que a gente recomenda? A vivência, na verdade, ela vai se iniciar, né, a partir de hoje até a próxima aula,
que vai ser na próxima terça-feira. Então, a gente recomenda que vocês façam a vivência, deixem, né, que não sei como que vocês fazem a lição, alguns já faz amanhã, outros deixam para fazer depois. Então, é assim, a gente pede para a vivência ser o último item para vocês fazerem, de preferência, certo? Deixar ou para o dia anterior ou para o dia da aula. Por quê? Para vocês verem se vocês vivenciaram isso durante a semana, certo? E se porventura isso não ocorreu durante essa semana, mas vocês tiveram alguma percepção disso nas semanas anteriores, vocês relatam, tá? Então, o que ele está pedindo para ser relatado aqui? Atitudes cristãs, que é isso aqui que a gente acabou de ler dos privilégios cristãos, tá? Do livreto. Então, todas essas atitudes aqui, nesses privilégios que estão na nossa apostila, vocês vão verificar se vocês tiveram durante essa semana ou se vocês já perceberam em semanas anteriores. E aí vocês vão estar escrevendo essa vivência, ok? Geralmente, as vivências são acontecimentos ali, coisas que você percebeu em algum, digamos assim, alguma ocasião que vocês passaram e que vocês perceberam, então vocês podem estar relatando isso. Vocês entenderam, pessoal? Todo mundo entendeu? Ok? Samuel, beleza? Então, tá bom. Então, vamos lá. Afirmação. Sou grato a Deus pelas bênçãos que recebo. Então, vamos lá? Sou grato a Deus pelas bênçãos que recebo. Sou grato a Deus pelas bênçãos que recebo. Sou grato a Deus pelas bênçãos que recebo. Certinho? Então, agora nós vamos estar passando a lição que vocês fizeram no caderno, tá? E só lembrando, falar da afirmação também. Não esqueçam de falar da afirmação. Então, vamos para a lição da aula 6. Ler diariamente a lição 15, lucrará fazendo assim, da agenda cristã. 2. Transcrever a frase que mais o tocou e dizer por que a escolheu. Então, vamos lá. Will, você pode começar? Está com o microfone desligado. Agora ele... Agora liguei. Eu escolhi a frase: tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Tolerarei o que desconhece, pois assim sou, e assim sendo, os espíritos me socorrem sempre que necessário, com muita vontade. Muito bem. Isso mesmo. Então, continuando aqui, a mesma questão. Tadeu, você fala para a gente? Realmente, porém... Mas esse, né, Tadeu, vai ser o trabalho nosso, né, daqui para frente. Por isso que tem o curso, né? Que a gente traz com a gente muitas coisas erradas, né? E principalmente quanto ao relacionamento com aqueles que a gente não tem afinidade, vamos por assim. E esse é o trabalho mais ao final que a gente vai chegar, que a gente tem que chegar nesses. É só assim que a gente vai conseguir. Então, a princípio, parece difícil,
Mas se ainda não temos, por exemplo, com os mais próximos, comecemos com eles. Que depois começa a ficar mais fácil com os que a gente não tem afinidade. Mas vai chegar lá, sim. Oi? É. Sim. O dia a dia, as vivências, continuando, elas vão ajudar nesse caminho. Realmente, no começo, esses passos maiores parecem impossíveis, mas você vai ver que com o tempo você também vai chegar lá. Bom, gente, continuando aqui. Lúcia, você fala a sua? Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Preciso mesmo ficar atenta a essas palavras, pois minha primeira reação ao ofensor é de raiva, e depois raiva de mim mesma por, na maioria das vezes, ficar quieta, como se o ofensor estivesse certo. Não quero dizer que deveria revidar, mas sim conversar mais, para esclarecer as coisas e não ficar com um sentimento negativo em relação ao ofensor. E quantas vezes posso eu mesma ter sido a ofensora, de forma inconsciente, agindo de forma agressiva e desagradável? Nisso preciso prestar mais atenção também. Exatamente, porque às vezes, né, a gente fala assim, ai, aquela pessoa é tão difícil, né? Eu não gosto, não tolero o jeito, enfim. Só que às vezes a gente não percebe nós mesmos, né? Será que nós... Geralmente, se você vê alguma coisa no outro que te incomoda, isso também é algo que você precisa melhorar. Sempre eles falam isso. Então, realmente, Lúcia, tem esse lado também. Às vezes a gente tem que analisar a situação e olhar um pouquinho para a gente também. Porque muitas Exato. coisas nossas são imperceptíveis, né? Porém, nessas horas a gente começa a analisar. É a teoria do espelho, né? O que incomoda nos outros é o que a gente tem também. Isso. Pelo menos é o que dizem. Mas o que acontece? A nossa percepção nós não temos, né, essa percepção. Não. Mas assim, com o tempo a gente começa a perceber. Por que aquilo está me incomodando, né? Então, algum motivo tem. Aí eu vou começar a fazer as análises. Aí eu vou começar a perceber. Mas será que eu não faço a mesma coisa? Então, é isso que a gente está fazendo. As lições, quando a gente faz as lições, é isso, é uma autorreflexão. E aí que a gente vai começando a ter essas percepções. E com o passar do tempo, nós vamos percebendo de forma assim mais gradual, vai aumentando as nossas percepções. Por isso que é importante as lições. Exato. Vamos continuar aqui. Maria Helena está escondida. Apareci. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu escolhi reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Procuro sempre que posso auxiliar a quem precisa. Gosto de conversar, de ouvir e, se puder, dar conselhos a quem está aflito, pois sei quanto vale um ombro amigo. Quando não estou bem, gosto e necessito de conversar com alguém que possa me ouvir e dar um pouco de atenção. Isso é muito importante. A gente, como você falou, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Então, quando a gente faz, a gente recebe. Muito bem. Com certeza. Então, vamos. Silvana, você fala a sua? Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação.
Esta frase me lembra de que temos que ajudar as pessoas que necessitam de apoio, de uma palavra de conforto ou palavras de motivação, para que ela consiga seguir seu caminho, pois pode ser que um dia eu irei precisar de amparo, e com certeza as pessoas que eu ajudar irão me amparar, assim como um dia eu fiz. Porém, eu tenho que ter cuidado de não fazer esse apoio pensando em um dia receber algo em troca. Tenho que ajudar de coração pelo simples fato de ver a outra pessoa feliz. Isso não é uma barganha, e sim uma troca mútua de amor e compaixão. É isso mesmo, muito bem. A gente conseguir entender, certo, que a gente ajuda não esperando, né, recompensas. A gente ajuda porque aquilo que a gente está fazendo, a gente tem aquele entendimento do que é ajuda, na verdade, né, Silvana? Isso mesmo que você colocou, que a ajuda, na verdade, é você fazer de coração, certo? Porque nós estamos aprendendo isso, nós estamos aprendendo um amor ao próximo. Então, quando a gente faz aquilo ali, a gente está fazendo por quê? Não só por ser o certo, porque a gente quer fazer aquilo, e aquilo para nós é o quê? É uma complementação, isso é o mais importante. Depois, o que nós vamos receber, isso cabe a Deus, né? Mas aquilo que a gente tem que fazer é o importante, é o mais importante, digamos assim. É sempre por passos. Às vezes a gente começa ajudando porque a gente quer receber ajuda. E depois a gente dá mais um passo. A gente acaba ajudando sem pensar em retorno. São passos que a gente dá. Mas desde o primeiro já é muito importante e conta muito. Eu vou aproveitar o Flore do seu lado e já vou pedir para ele ler. Não, você não consegue se esconder, não, Flore. Tá bom. Então vamos lá. Talvez não seja a resposta esperada, mas não há uma frase específica que me tocou, mas sim o texto todo, pois após lê-lo diversas vezes, compreendi que é uma explicação detalhada de uma das máximas que o Cristo nos deixou: amai o próximo como a si próprio. É uma lição de como devemos amar o próximo, reconfortando-o, levantando-o, estendendo a mão, amparando o doente, esforçando-se para entender, acolhendo, tolerando, consolando, auxiliando, sendo benévolo. Tudo isso é amar. É, em resumo, tudo o que esperamos e devemos nos esforçar para fazer ao próximo. Muito bem. Exatamente. Às vezes vai acontecer isso mesmo, nós vamos olhar e vamos achar que o texto é tão completo que eu vou resumir no texto todo, numa frase só, todas me tocaram, e é por aí mesmo, Flori, vai acontecer mesmo isso. Muito bem. E é isso aí mesmo. A caridade, ela é uma somatória de muita coisa, né? E às vezes a gente acha que caridade é você levar, estar fazendo uma ajuda, seja física, seja. Às vezes um sorriso é uma caridade. Às vezes um bom dia, dependendo para quem você deu bom dia, é uma caridade. Então é muito isso mesmo. Muito bem. Ok. Sueli, você pode falar a sua? Posso, Renata? Tá me ouvindo? Pode falar. Eu comprei um computador, mas eu não consegui pôr voz, então eu desisti, guardei tudo e fui para o celular. Na próxima, talvez. Renata, eu escolhi reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Minha resposta. Casei cedo, grávida, fui para uma nova vida, ser mãe e mulher. Minha mãe, na vez da minha irmã, deu todo o apoio para ela e para mim não.
Passaram-se 48 anos. Agora precisam de mim, minha irmã, para ajudar com minha mãe, com 91 anos. Está dando muito trabalho e eu vou todos os dias dar apoio para as duas. Ajudo e é de coração. Muito bem, Sueli. É o entendimento, né, Sueli? Que Agora, independente do que o outro faça ou deixe de fazer, você não é o outro, né? Então, você vai fazer aquilo que você acha que você tem que fazer. Não é eu isso? faço mesmo. Muito bem, Sueli. E só sobrou eu para ajudar, viu, Renata? Eu e ela só, ninguém mais. Mas a gente faz tudo o que precisa. Certo. Posso só perguntar, se você quiser responder, você responde, se não quiser, não precisa, tá? Nisso tudo, fazendo assim, você perdoou o que aconteceu. A gente passou tudo. Eu perdoo, porque agora eu entendo que com o meu casamento eu não podia ficar vivendo com eles. Eu fui separada. E eu ia às vezes só. Então eles tiveram a vida deles como puderam. E eu tive a minha. Agora não adianta. Agora é bola para frente, ajudar com a mãe e pronto. Tá tudo bem. E eu perdoo. E conseguir o perdão é um passo muito grande. Senão eu não ia estar lá, não, né? Eu ia fazer igual todo mundo faz, eu ia abandonar, mas imagina. Eu vou mesmo e gosto até de ir. Muito bem. Então, tá, jóia. Leoni, você fala a sua? Sim, falo sim. Eu coloquei: levante o caído, você ignora onde seus pés tropeçarão. Gosto muito de conversar, ajudar as pessoas, com uma boa conversa. Na maioria das vezes, a gente vê o lado diferente do que a pessoa está passando, e tudo fica mais claro. Não sei de tudo nesse mundo, por isso amanhã pode ser que eu seja a caída e alguém virá me levantar, eu espero, né? Muito bem. Vamos. Samuel, você fala a sua? Sim, falo sim. Eu escolhi: estenda a mão ao que necessita de apoio, chegará o seu dia de receber cooperação. A minha passagem nesse plano em que estou encarnado, Samuel, devo auxiliar os pobres de espírito, aos necessitados de bens materiais, aos doentes, etc. Faz parte do nosso trabalho espiritual no planeta Terra para meu engrandecimento. Segundo as Escrituras Sagradas, ajudar ao próximo no futuro receberá em dobro no plano espiritual. Ok? Muito bem. É por aí mesmo. Sempre ajudar. Okay. Fernanda, você fala a sua? Eu escolhi a frase: ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Escolhi essa frase que complementa a outra frase: nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável, pois ilustram o que eu acredito ser um dos maiores desafios na caminhada para a evolução pessoal e espiritual. Isso porque essa frase trata sobre empatia. Geralmente, me é muito mais fácil reconhecer e pensar sobre como alguma ação do outro me afetou ou me machucou, pois o foco do olhar está sobre a visão no outro e o que ele me fez. Quando somos colocados em situações que, direta ou indiretamente, nos faz voltar a visão para nossas ações e como elas são para os outros, é muito mais difícil. Toda autoavaliação, autoanálise ou autorreconhecimento é mais difícil, pois me faz olhar para mim, para além de mim, como um ser no mundo. E muitas vezes tenho de me colocar no lugar do outro para conseguir ter a visão de minha própria ação. Tenho que ter empatia e reconhecer que nem sempre o outro dispõe de recursos, sabedoria, confiança ou até amor
para compreender e respeitar ações e necessidades do outro, assim como os outros. Repetindo. E muitas vezes é ajudando ao outro, estendendo a mão, que aprendemos a ter empatia e em como podemos ferir alguém. Reconhecer isso me estimula a ajudar e conviver com os outros e comigo mesmo. Uau. É uma boa reflexão, né, Fernanda? Meio longa. Muito bem. Mas isso ajuda muito, você ver você no outro. Sim. Você está E é o mais fazendo o difícil, outro, né? mas vendo você. Isso ajuda muito. Você não faz ideia. A gente aprende muito. Com certeza. Tudo bem. Então, agora, Rogério Conduta, você fala a sua. Com certeza, Renatinha. Eu escolhi a frase: estenda a mão ao que necessita de apoio, chegará seu dia de receber cooperação. Por puro egoísmo e soberba, por muitas vezes passei ao lado de necessitados e ignorei-os. Eles eram como seres invisíveis para mim. Hoje, ou mais recentemente, depois de muitos tombos ao longo da vida, eu dei valor ao ver uma mão estendida, oferecendo ajuda. Então, somente quando você passa por isso é que você entende o valor desse ato, entende? Você enaltece aquele que está caído. Tá? E muitas vezes a gente evitava até passar perto dessas pessoas, como se aquilo ali fosse pegar em você de alguma maneira e de você ficar igual, entende? Então, eu reconheço que no passado eu fui muito falho nesse sentido. E a vida me ensinou da forma mais dura que tem, que é te dando uns tombos, né? Que é com os tombos que você aprende. Se você não aprende pelo amor, vai pelos tombos. Pela dor, exato. É bem por aí mesmo, Rogério. E o duro de tudo isso... Basicamente é isso. E o duro de tudo isso que você falou é que geralmente, quase sempre, é pela dor. Infelizmente. Realmente. Precisa ter o start ali para a gente ter a percepção e começar a acordar, né? Mas o importante é ter a oportunidade, né, Rogério? Sim, sim. Então, tá ótimo. Muito bem. Mari, você fala a sua? Opa, falo sim. Eu também farei o estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Eu acredito que todo o texto deveria ser vivido todos os dias. Mas a frase que me toca mostra a ajuda ao próximo, não importando quem é o próximo. Assim, podendo ser um ex-presidiário, uma pessoa em situação de rua, alguém do meu vínculo ou até mesmo um animal. Afinal, não importa para quem ou para quê. A ajuda, e sim, se o seu coração realmente está cheio de amor em ajudar. O ajudar por status, para mim, é um pior dos feitos. Exatamente. Quando a gente quer, né, às vezes a gente fala holofotes, né, para mostrar ali, né, que você está fazendo, que então ele não é válido, não é uma caridade válida, na verdade. E porque a caridade a gente sabe que a gente não tem que mostrar, não tem que provar, é isso mesmo. Muito bem. Então, vamos ver o Rogério Prado. Não esqueci de você, viu, Rogério? Eu estava vendo que estava sentindo sozinho aqui no canto. Legal. Eu escolhi a frase: auxilie ao ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis como ao ferir alguém. Eu fiz um resumo, né? Assim, essa frase, para mim, ensina que devemos perdoar a pessoa que nos ofendeu e
essa ofensa serve de lição para compararmos quando ofendemos o nosso próximo. Eu fui assim bem resumido, né? Porque tudo que estava ali serve de lição para a gente, né? Todas as frases servem, mas essa aí mais me tocou porque é dura, né? A pessoa ofender a gente e a gente segurar e engolir sapo, modo dizer, né? Assim, como modo dizer, e sem retrucar, modo dizer, né? Então, isso aí, antes eu era assim, eu pensava duas vezes, não, era pau, pau, pedra, pedra, né? Mas agora você escuta a pessoa, fala, peraí, deixa ela falar, vamos tentar ajudar, né? Vamos tentar refletir, né? Então, quer dizer que estou tirando o pé do acelerador, isso é importante. Parabéns. Que faz bem. Obrigado. Muito bem. A gente ganha muito com isso, né? Porque aí depois a gente para, né? A gente vê o quanto que a gente perdeu de tempo sem ter o conhecimento. E quando a gente tem o conhecimento, a gente começa a raciocinar, a gente começa a pensar e falar, nossa, meu pai, nasci agora, estou aprendendo agora. Isso para mim está sendo muito importante. Bom. Muito bom. Bom, vamos finalizar com a Eliana. Dá tempo, Eliana? Acho que sim. Vamos lá, rapidinho. Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Eles nos ensinam quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Acredito que as pessoas que se apresentam a nós surgem como ferramentas para algum aprendizado. Se antes me incomodava as pessoas que me feriram de alguma forma, hoje os perdoei de coração, pois percebi que tudo o que acontece tem seu propósito. Faço todas as noites vibração de amor a todas elas e peço perdão também, porque nada é por acaso. Se sofremos hoje, alguma coisa fizemos no passado. Sinto leveza e paz pensando e agindo assim. Muito bem. Estava bom, então? Deu para entender? Deu, tá ótimo. É isso mesmo, valeu, Eliana. Bom, vamos abrir outra. Gente. Bom, então vamos retomando aqui a lição para a aula 6, tá? Então vamos para o item 3. Analisar-se para verificar as transformações ocorridas em você neste período. Bom, então vamos ver aqui. Mari, você pode falar para nós? Opa, vamos lá. Bom, eu sinto a mudança em mim. Essa transformação iniciou quando decidi mudar alguns hábitos e caminhos. Antes, eu preferia bicho do que gente, até conhecer o projeto do Grupo Amor, onde ali vi a necessidade do amor, do carinho, da atenção que as pessoas e até os animais de rua necessitavam. Claro que ainda não evoluí em não julgar aquele que faz maus tratos com os animais e com as crianças, mas vou seguir forte para um dia não julgar. Hoje me sinto mais centrada, não tão explosiva com a vida profissional e nem na vida afetiva. Aprendi a me calar e ouvir mais. Estou em evolução, porém bem mais feliz com a Mari que me tornei. Tento sempre me colocar no lugar do próximo, tentar entender o porquê. Claro que às vezes a calma escapa, né? Mas acredito que tudo é aprendizado. E graças aos ensinamentos de Deus, me sinto uma Mari muito melhor. Muito bom. Muito bom. Bom, continuando aqui, a mesma. Samuel, você pode falar para nós? Está fechado o microfone. Agora consegui desligar. O ser humano encarnado comete inúmeros erros em sua jornada no planeta Terra. O estudo dos livros espíritas, as palestras, as aulas do curso nos remete a repensar
os nossos conceitos de igualdade, lealdade e fraternidade para ser um homem melhor na Terra. Okay? Deixa eu te fazer uma pergunta, Samuel. Que nem aqui fala, verificar as transformações ocorridas em você. O que você percebe em você? Você já percebe alguma mudança? Nesse período de curso que a gente está fazendo aqui, desde o T2 até agora, assim, você já percebeu em você? Sim, eu sempre procurei na minha vida, não só agora, melhorar o nosso relacionamento com os familiares e procurar ajudar o próximo, sempre ser fraterno, humano. Então, eu me acho que eu sou um pouco melhor do que eu era. Não sou bom, porque para ser bom demora para fazer muito ainda, né? Mas eu sou melhor do que eu era 30 anos atrás. Hoje eu procuro mais ajudar o próximo e amar o próximo, a família e todas as necessidades dos seres humanos. Ok? Certo. Tá muito bom. Obrigado. Obrigada. Deixa eu chamar mais um aqui, aproveitando. Quem que eu vou chamar? Eu vou chamar a Lúcia. Bom, como eu já comentei há algum tempo, eu tenho uma certa dificuldade de fazer autoanálise. E, por conta disso, ainda não percebi mudança considerável em mim mesma. Eu me vejo como eu era e, para mim, eu continuo a mesma coisa. Essa dificuldade de autoanálise é bem grande. Entendo. O que é, Alexandre? Isso eu sei como é difícil. Eu já estou quarto, quinto ano escrevendo. Agora que está começando a conseguir sair um pouquinho disso. É muito difícil. Principalmente para a gente, que talvez seja um pouco igual, que sempre foi muito fechado. Então, se expor, não é que se expor, se autoanalisar, colocar isso, não sai. Não sai. Mas persista. Sim. A gente chega lá. Como eu comentei, né, Renata, quando você falou numa das primeiras aulas desse ano, que a gente tem que ser honesta, sincera, principalmente com a gente mesmo. Aí eu comentei que às vezes não é nem falta de sinceridade, mas de percepção. E eu falei isso por mim mesma, falta de percepção. Preciso melhorar muito. Disso eu tenho certeza. Mas você está no caminho, Lúcia. Com certeza, graças a Deus. Estamos todos no mesmo caminho. Bom, gente, então agora eu vou para a afirmação, tá? Desejo bem a tudo e a todos. Então, a afirmação. Fernanda, você fala a sua? Eu falo. Estou aprendendo a fazê-lo, mas devo dizer que enquanto vejo tantas pessoas e famílias sofrendo e morrendo, e pessoas que poderiam estar fazendo algo a respeito não fazem, se torna uma tarefa difícil. Tento, porém, pedir aos meus mentores para iluminarem o caminho daqueles em sofrimento e daqueles que não veem essa situação. O instinto e o emocional muitas vezes me levam aos pensamentos de revolta e afronta. E mesmo que eu fizesse o que me dá vontade nessas horas, o que me adiantaria? E o depois? Por isso, por enquanto, pedir luz é o que me cabe fazer. Muito bom. Eu sempre tenho, é o que a gente vê que consegue fazer. No momento. Tudo que a gente vê e consegue fazer, façamos. Ele já é muito importante. Muito bem. Bom, afirmação. Flores, você fala para nós? Fala assim. É uma afirmação que resume a máxima do Cristo, de que devemos nos amar.
E amar é isso, desejar o bem a tudo e a todos, como desejamos a nós mesmos. Se todos fizermos isso, com certeza viveremos num mundo muito melhor. Exatamente. Nós estamos precisando, né? E como? É a caminhada. Muito bom. Muito bem. E para finalizar, então, Will, você fala a sua? Falo sim. Novamente caímos naquela célebre reflexão. Não devo fazer aos outros aquilo que não quero para mim. Portanto, devo desejar o bem a tudo e a todos. Muito bem. É isso, Will. Está no caminho. Então, vamos. Bom, gente, então, nós vamos agora para a aula 6. Nossa aula hoje está um pouquinho improvisada, tá? A matéria hoje é o Espiritismo, revivência do cristianismo, o Evangelho e o futuro. O Espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. André Luiz, capítulo 3, Missionários da Luz. Bom, gente, no livro do Missionários da Luz, no capítulo 3, esse capítulo, na verdade, ele fala referente ao desenvolvimento mediúnico, tá? O Missionários da Luz, para quem não conhece, certo? Ele é um livro do André Luiz, tá? E ele conta aqui, são umas passagens aqui no livro, certo? De vivências que ele teve quando ele estava no plano espiritual e as orientações que ele tinha do mentor dele, do Alexandre, que e que, na verdade, tem um conteúdo muito interessante, certo? Então, ele vai fazendo as explicações dos acontecimentos e relatando ali nesse livro, certo? Então, no capítulo 3, aqui, quando ele está falando de desenvolvimento mediúnico, eles vão, na verdade, né, o André Luiz e o seu mentor, eles vão acompanhar uma sessão mediúnica, certo? E aí, nessa sessão mediúnica, tinham as pessoas que iam participar daquela sessão, então o Alexandre pede para o André Luiz fazer umas observações, certo? E as pessoas que estavam lá nesse desenvolvimento mediúnico, elas estavam reclamando que elas não conseguiam desenvolver a mediunidade delas, certo? Então, eu estou vendo, a Leoni já leu, né, Leoni? Não terminei ainda, mas eu estou lendo. Então, na verdade... Esse capítulo é legal. É muito bom, né? Aí, e é um livro que a gente vai estudar. Esse livro aqui é um livro de estudo para os anos agora mais avançados. Então, na verdade, voltando aqui, né, na sessão mediúnica, essas pessoas reclamavam que elas não estavam desenvolvendo a mediunidade delas, certo? E então o Alexandre, ele fala para o André Luiz fazer umas observações. Então ele vai num moço que queria psicografar, e ele falava que já faziam um período já, um tempo que ele estava frequentando, e ele não conseguia fazer a psicografia, que ele queria muito desenvolver aquele tipo de mediunidade. Então, o que acontece? O André Luiz pede, quer dizer, o Alexandre pede para o André Luiz fazer uma observação, certo? Nesse encarnado que estava ali para tentar desenvolver. Só que aí, o que eles têm? Né? A percepção que ele tinha um vício, né? Ele tinha ali, nas observações, eles perceberam que ele tinha um vício, no caso, o vício que ele tinha era da parte de abusos, né, da sexualidade, digamos assim. Então, aquilo ali, o que estava acontecendo? Ele bloqueava o desenvolvimento mediúnico dele. Aí tinha um outro senhor que estava lá também reclamando
que ele queria desenvolver e não desenvolvia. O problema dele era com o álcool, era a parte do alcoolismo, ele bebia demais, então também não conseguia desenvolver. Aí tinha uma senhora que era o problema dela, era a parte da gula, ela comia demais, né? Então, todos eles ali tinham vícios, certo? E quando a pessoa, né, tinha esses tipos de vício, o que acontecia? Ela não conseguia desenvolver essa parte mediúnica. Eles tinham, na verdade, ali a vontade, certo? Estavam ali para desempenhar o trabalho, eles tinham a vontade, porém, devido aos vícios, eles não estavam conseguindo atingir. Então, na verdade, isso daí é a parte assim que o Alexandre ali leva o André Luiz para observar isso. E aí, então, depois, qual que é, no final, a explicação que o Alexandre deu para o André Luiz, que vai falar referente ao nosso tema da aula de hoje? Ele fala o seguinte, no caso aqui, o André Luiz, né, a hora que ele descreve, ele fala assim: eu compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Aí, então, o André Luiz fala, olha, eu exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu benévolo e acentuou. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Os nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou. É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários,
com a autoeducação sistemática e perseverante, excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Bom, gente, então aqui a gente vê esse trecho, né, muito interessante, né, do Missionários da Luz, da explicação que o Alexandre, que é o mentor do André Luiz, está passando referente ao espiritismo, né, essa revivência do evangelho. Então, que na verdade a necessidade do quê? Da evolução ali espiritual, certo? A necessidade de quem pratica, né, digamos assim, de quem está nesse caminho, né, de desenvolvimento, quem está nesse caminho de estudo, de aprendizado, de estar se corrigindo a si próprio, né, se libertando dos vícios, né, digamos assim, se libertando das atitudes incorretas e seguindo os evangelhos, né, seguindo os ensinamentos. Por quê? Porque quando a pessoa se dedica a isso, a seguir, certo, essa mudança interior dela e a mudança de atitudes, o que vai começar a acontecer com ela? Ela vai começar a ter, né, na verdade, os merecimentos para atingir os graus maiores, digamos assim, certo? Então, aqui, quando ele fala, né, o Espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, ele resume tudo isso, né? Que a mediunidade ali, que é aquilo que a pessoa está praticando, certo? Ela constitui desses fundamentos do Evangelho. Por quê? Porque ela está fazendo a doação ali, ao mesmo tempo, ela está fazendo o desenvolvimento e ela está ajudando, fazendo toda a ajuda para o plano espiritual e também a ajuda para nós próprios encarnados, certo? Então, esse trecho é do livro aqui do Missionários da Luz, certo? Porém, ele fala também aqui sobre o Evangelho e o Futuro. O Evangelho e o Futuro, ele é de um outro livro, certo? Do Chico Xavier, que é A Caminho da Luz, tá? Eu tenho um trecho dele aqui, que eu acho que é interessante eu estar passando para vocês terem um entendimento, porque eu achei esse trecho muito atual com o que está acontecendo conosco hoje, daquilo que nós estamos passando nos dias de hoje. Então, por isso que eu gostaria de estar lendo para vocês, certo? Porque eu acho que vale a pena, tá? Então, na verdade, ele é o livro A Caminho da Luz, do Franciscano Xavier, pelo Espírito do Emmanuel. Então, ele fala sobre o Evangelho e o Futuro. Um modesto escorço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas.
Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorrido 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se de todos os princípios, por favorecer doutrinas de violência oficializada. Debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos dos países cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isto para nós referimos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preduliam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é do espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e da dor, e se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor.
Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas que rebentarão nas nuvens pesadas de suas consciências. Condenadas pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano entregando à América o fruto. E aqui depois, na finalização, ele fala o seguinte: todos somos dos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio constante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarde, no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Profundo, né? E eu achei, assim, que a explicação, né, que o livro dá, assim, ela está bem relacionada à nossa realidade que nós estamos passando hoje, certo? Então, aqui ele fala o Evangelho e o futuro. O Evangelho que foi, né, veio com Cristo há 2000 anos, há 2021 anos, e o que seria, né, no passar até o nosso futuro. E então, ele veio, ele perpetuou naquele período, ele foi esquecido, ele foi retomado, ele foi utilizado de formas incorretas, e hoje nós temos o Consolador, e nós estamos agora tendo os entendimentos e passando, né, por esse período agora de regeneração. Certo, pessoal? Então, hoje, mais ou menos referente à matéria que eu tinha para passar para vocês, seria essa parte. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Você quer falar alguma coisa? Renata. Oi. Esse livro, ele foi psicografado ou ele foi escrito? Quando que foi esse livro? Ele foi psicografado pelo Chico, né? Na verdade, foi o espírito do Emmanuel que passou para o Chico, e o Chico psicografou. Agora, deixa eu ver se eu tenho a data dele. Nossa, eu queria saber, porque tem tudo a ver com a realidade que está acontecendo hoje, né? É perfeito, é uma coisa, assim, de A a Z, vamos dizer, né? Exatamente. Então, deixa eu ver aqui. Ditada pelo espírito Emmanuel em 17 de agosto de 1938. Você vê, né? 38, hein? 1938. E a realidade está aí, né? Você vê. É porque a gente fala também, né, a mesma coisa do livro dos Espíritos, né? De quando ele foi escrito, tem muita coisa lá também voltada à nossa realidade de hoje. Então, quando a gente faz um aporte, uma análise dos livros, né? A gente vê, por isso que a gente fala sobre o Evangelho e o futuro, né? Então, ali ele está falando do futuro. Então, por isso que tem tudo a ver com a nossa realidade. É muito interessante, muito interessante. É uma coisa que as outras igrejas não falam sobre isso, né? Entendeu? É só aquele beabá, 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 mas ela não vai aprofundar ao estudo que está acontecendo hoje, né? Parece que eles contornam as coisas, fica rodando que nem um cachorro em volta do rabo e é só sempre aquilo, vamos dizer, né? E não é a parte do espiritismo que me encantou foi isso, porque é uma coisa real, uma coisa que você consegue até apalpar, vamos dizer, né? Tá ali para você ver o que está acontecendo. Eu não sei se eu soube me expressar bem, mas o modo que eu penso é bem assim, entendeu? É uma coisa muito, muito interessante. É uma coisa muito assim,
parece que você vive, né? A realidade. O espiritismo é uma realidade, não é uma coisa que você... será que existe? Será que não? Para mim, é uma realidade. É a base do Espiritismo, né, Rogério? Que a gente viu nas aulas passadas. O Espiritismo não é só uma religião. Ele é baseado também, né, junto à ciência e à filosofia. Ou seja, Sim. ele não quer te impor, ele quer que você entenda, que você aceite, que você compreenda. Né? Sim, então, legal. Ele tem essa diferença. E tem muito o que aprender, né? A gente acha que não faz ideia. Mas, assim... Desculpa, Alexandre. Não, pode. Eu só ia complementar que a gente vai ouvir muito o Emmanuel. Ele escreve, às vezes, até que esse texto dele é um pouquinho mais fácil. Mas o Emmanuel é fantástico, não é à toa que... mas a gente vai ver bastante, não vai aprender muito com ele. Naquele início ali, onde ele foi naquela reunião mediúnica, aquele sentimento ali deles de não desenvolver a mediunidade, o que eles teriam que começar a fazer seria a reforma íntima, né? Exatamente. É porque, na verdade, né, Rogério, que nem uma coisa assim que eu acho interessante, que o Helder coloca lá na casa, é o seguinte: quando você vai começar a fazer os trabalhos da casa, ele pede para que a pessoa comece a escola, certo? E por que ele pede isso? Porque para a pessoa começar a desenvolver a sua reforma interior. E aí, quando ela começa a ter esse desenvolvimento, ela vai agregar isso a quê? Aos trabalhos também, e vai ter o entendimento. Então, que nem, por exemplo, ali, o caso que ele conta, as pessoas têm o entendimento sobre aquilo que elas estão fazendo, sobre o espiritismo, porém, elas não estão se modificando. Então, provavelmente, né, elas ou não estão aprofundando seus estudos, enfim, mas elas ainda carregam os vícios e aquilo bloqueiam elas, certo? Então, por isso que a gente fala que é importante você colocar as duas coisas, o trabalho e o estudo, porque às vezes, e o Helder, às vezes, ele fala lá, o estudo é mais importante do que os trabalhos, às vezes ele dá esse enfoque. Mas por quê? Por causa disso. Porque que você vai, ao mesmo tempo que você vai adquirindo entendimento, você vai se desenvolvendo na sua outra parte, que é a parte dos trabalhos. Então, realmente, isso é muito importante. Na realidade, a gente vê que a escola, basicamente a escola são os cursos, os demais são trabalhos que são feitos, que são desenvolvidos. A escola ela vai impulsionar esse desenvolvimento. Não que a gente não teria sem a escola, mas demoraria muito. Então, ela vai dar uma turbinada, vamos dizer, nesse desenvolvimento. Vai do empenho dessa pessoa, né? Vai muito do empenho, né? Do empenho pessoal, né? O quanto a pessoa se empenha. Eu preciso estudar, mas tem gente que não tem força de vontade, às vezes, para fazer isso, né? Tem que ter empenho nessa hora para poder acompanhar, né? Tem que... Mérito, né? O mérito você consegue com isso, né? Você vai se esforçar, vou fazer aquele horário, vou estudar todo dia, vou ler, né? Vou procurar incorporar isso na sua mente, né? Você pôr isso daí, a mente não pode ser ociosa, né? Porque a mente ociosa ela estagna, né? Ela esquece as coisas, ela fica numa situação cômoda, né? Quieta, parada, né? Às vezes, no começo, a gente chega e tem essas dificuldades. Então, às vezes, a gente tem o percalço, pula aqui, falta ali. Chega um momento que é tão automático que a gente vai fazer o contrário. Ok. Muito bem. Mais alguém?
E Tadeu, você vai fazer o A encerramento, gente né? tem que fazer o encerramento. É, Quer tentar que eu faça rápido? Não sei. Não vai dar Não vai tempo. dar tempo. Você pode abrir outra reunião para nós, só para a gente poder encerrar? Por favor. O Will não está entrando, né? O Wilson. Não sei se ele vai voltar. Tá. Bom, então, pessoal, nós vamos fazer o encerramento da aula, tá? Com as vibrações finais. Muito bem, então vamos encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje. E vamos agradecendo por mais esse aprendizado que tivemos, por esse tempo precioso que nos foi dedicado, desses espíritos de luz que tanto nos auxiliam. E vamos elevando os nossos pensamentos ao alto e vamos doando um pouquinho do muito que recebemos em favor das equipes de vibrações. E vamos agora mentalizando Jesus e vamos vibrar pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos para que o Evangelho seja norma de conduta para toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, e por todos os lares onde existam leitos de dor. Vibremos também por todos os locais de fome e miséria da Terra. Vamos vibrar pelo Brasil, pelo seu povo, pelos seus dirigentes e por toda essa espiritualidade de luz que tanto auxilia esse país. Agora vamos vibrar pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares, e por eles também. Vibremos pelos lares dos nossos parentes e amigos, e por eles também. E vamos vibrar por todos os lares da Terra. Vamos vibrar pela fraternidade dos discípulos de Jesus, pela união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, pela nossa sede, na Avenida Sabora Camini, número 810. Vibremos por seus dirigentes, por seus trabalhadores, por seus alunos e por seus assistidos. Vibremos também pela Câmara de Paz e pela urna de vibrações, e por todos os nomes que estão lá contidos. Recebam esses bálsamos de luz. Vamos vibrar por todos esses irmãos que desencarnaram recentemente, nesse processo que estamos passando. Recebam todos esses bálsamos de luz, de conforto, de amor, de muita luz, que possam ajudar
no encaminhamento de todos. E agora vamos vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, e nunca nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E saudemos também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa ascensão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.